Queridos amigos, é com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais um vídeo do quadro Confissões Públicas. Hoje nós falaremos sobre a raiva, a cólera, a agressividade. Quando nós vamos analisar psicologicamente as raízes da raiva, nós vamos perceber que está a falta de segurança, ou na verdade, o medo. Nós, em geral, sentimos medo porque estamos submetidos a uma situação que para nós é estranha ou que nos sentimos de alguma sorte desconfortáveis ou que não temos segurança para lidar com aquela contingência. E aí, como não sabemos o que fazer, como aquela situação nos é estranha, em certo ponto pode nos parecer ameaçadora. Então a raiva é este instinto primarista de tentar se defender. E o interessante é que muitas vezes sentimos raiva pelas razões as mais diversas e que são completamente subjetivas e individuais. O que quero dizer com isso é que eu posso sentir raiva por algo aparentemente muito pequeno e desprezível, e você pode sentir essa mesma raiva por outra coisa que eu não sinto. Ou seja, a fonte que desenvolve esta emoção, ela não é a mesma, não é absoluta, é relativa para cada indivíduo. Quando nós analisamos a insegurança, nós percebemos que o ser humano em geral busca algo a fim de se debruçar, de deter e controlar este algo para ter alguma segurança. Existem pessoas que têm segurança devido à abastança material. Então é nas posses que ela acredita sentir-se segura. Se eu tenho uma certa quantidade de dinheiro guardado, mesmo que fique desempregada, que passe por privações, que o mercado de trabalho tenha uma crise, que, como no caso em que estamos vivendo, haja uma crise no abastecimento de gêneros dos mais diversos, eu acredito que por ter dinheiro guardado, eu tenho alguma segurança. Então observe que essa segurança que nós sentimos, ela está diretamente relacionada com aquilo que nós possuímos de material. Todas as vezes que nós transferimos essa nossa segurança para algo material e que, por conseguinte, é algo transitório, nós, no fundo, nos fragilizamos. Quando nós transferimos essa segurança para algo que é imorredouro, que é transcendente e que não morre jamais, nós, ao invés de colocarmos a nossa âncora, como eu gosto de falar, numa areia movediça, nós colocamos um solo firme. E aí, por mais que passemos por privações, provações, por dores, por momentos de desequilíbrio, de oscilações, nós sentimos essas oscilações, mas no fundo, nos sentimos seguros, porque sabemos que todas essas circunstâncias que são externas, em um determinado ponto vão passar. E é por isso que quando nós transferimos essa segurança para algo transcendente, algo espiritual, nós não sentimos medo. Ou melhor, até podemos sentir medo, mas sabemos que aquela circunstância é apenas uma contingência, que logo vai passar. Então, a partir desse momento, nós substituímos uma emoção pautada na raiva, na agressividade, que esconde essa insegurança e esse medo em uma sensação de planificação, de paz interior, de harmonia e de equilíbrio. Pois bebemos na fonte fecunda e infinita do Criador, que tudo criou, que quer a nossa felicidade. E quando nós acreditamos que nós somos fadados ao progresso, isso nos dá
uma calma, uma segurança, um sentimento pacífico inenarrável. Isso significa que, segundo esse raciocínio, a agressividade e a raiva, ela existe porque, em verdade, as minhas bases de segurança não são firmes, são bases frágeis. Então eu quero atender às minhas paixões, porque eu entendo que eu tenho necessidades imediatas que precisam ser atendidas. Aí eu me desarmonizo, me desequilibro, não tenho mais esse sentimento de paz interior, porque eu tenho pressa, eu tenho uma grande ansiedade, eu preciso fruir daquilo agora, porque eu tenho medo de esperar e não ser atendida nas minhas necessidades. E observe que, se eu for uma materialista, é assim mesmo que eu penso, como os saduceus. Os saduceus, conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Allan Kardec vai explicar. É uma seita proveniente dos seguidores de Sadoc, que eram os grandes sensualistas. Eles não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam que a vida continuava e tentavam fazer uma troca com a divindade. Eles seguiam a lei e eram presos à letra, sem tentar perquirir o significado do espírito, atendo-se apenas às palavras. Mas eles faziam tudo isso não porque eles acreditavam na vida eterna e que Deus iria dar-lhes a vida eterna. Eles queriam fruir de todos os prazeres sensoriais, materiais mesmo. E eles faziam isso nessa troca. Servindo a Deus, Deus iria os abençoar na opulência, na abastança e na prodigalidade dos sentidos. Veja que fragilidade. Então as raízes da raiva estão justamente nesse sentimento egoísta, egocêntrico, nessa característica egóica que eu tenho de querer satisfazer a qualquer custo as minhas supostas necessidades. Então eu sinto raiva porque eu não consigo me dar bem nos relacionamentos, eu não consigo me firmar. Eu tento, através da posse desmedida, do ciúme desenfreado, constranger o outro a assumir uma relação ou a estar comigo e a publicar, a assumir publicamente esse afeto. Eu sinto raiva porque aparentemente a vida não me sorri, porque o filho do vizinho é muito mais educado, é muito mais brilhante do que o meu, e eu constranjo o meu filho todos os dias, dizendo o quanto que ele é pior do que o filho do vizinho. Ao ver no jornal as cenas dos políticos que se envolvem em escândalos de corrupção, eu despejo toda a minha raiva, porque na verdade eu tenho um recalque, e é como se eu, agredindo aqueles políticos na TV, eu tivesse cometendo um autoflagício em relação às minhas próprias sombras, que inconscientemente eu sei que jazem em mim. E é como se eu, agredindo ele, eu tivesse me autoflagiciando, me punindo por aquelas enfermidades que eu sei que carrego e que eu me identifico, mesmo que de forma inconsciente, com aquilo que eu vejo na televisão ou na sociedade odierna. Então, no fundo, essa raiva por algo ou alguém esconde uma identificação. Porque se aquela ação, aquele comportamento me perturba, é porque, de certa forma, eu percebo uma ressonância daquele comportamento exterior com aquilo que eu sou. O outro sempre vai funcionar como um espelho. E, através dessa projeção, eu retiro do ímã do meu ser os meus conteúdos internos, projeto no outro e tento negar, tento culpá-lo, flagiciá-lo, condená-lo, como se estivesse condenando a mim mesma. Mas qual a terapêutica mais adequada nesses casos? Dos indivíduos que são belicosos, que disseminam a discórdia, que por tudo discutem, cujo pavio se diz é muito curto, ou às vezes nem tem pavio, por tudo explodem. Qual a terapêutica mais adequada?
Primeiro de tudo, entender-se. Entender que tem esses rompantes de agressividade. E que no fundo, essa grande energia, ela é proveniente da libido, que é uma grande energia criadora. Libido aqui não apenas no sentido sexual, mas no sentido de energia vital. E que se eu estou descambando para esses rompantes de agressividade ou de raiva, eu estou direcionando a minha libido para um fim desastroso, que nada de útil vai construir. Então, provavelmente, eu preciso me dedicar a atividades e a fins mais nobres, a fim de direcionar toda essa energia para um potencial criador que vai espalhar a solidariedade, a fraternidade, a ajuda aos semelhantes. Eu preciso me conhecer, compreender que eu efetivamente tenho esses rompantes de raiva e de agressividade e preciso vigiar. Preciso me policiar, acalmar e aplacar essa minha energia desastrosa que só vai provocar incêndios e desavenças se não culminar no assassinato e na morte. Analisar se no íntimo esta raiva não esconde o medo de perder algo que para mim eu acho que possuo, mas que na verdade é um grande equívoco. Por exemplo, se no trato e no convívio com uma determinada pessoa eu sinto uma raiva gratuita por ela, possivelmente eu identifiquei em mim algo do comportamento dela e tento rechaçar, escamotear, ocultar essa sombra que agora foi revelada. Se o outro contradiz algum posicionamento que eu tenho e eu sinto muita raiva e tenho vontade de debater, tomando aquilo como pessoal, é um motivo também de reflexão, porque o outro tem toda a oportunidade e o direito de discordar das minhas opiniões, e é justamente a partir dessa exposição de ponto e contraponto que nós vamos construindo conhecimento. Então, se eu tenho raiva e essa extrema suscetibilidade, o melindre, filho dileto do orgulho, eu preciso me tratar. Imagine se Jesus houvesse se melindrado com todas as pessoas que o destrataram, com a multidão que o apedrejou e pediu a sua crucificação. Repetindo Jesus, quando ele esteve, após ter sido preso perante Anás e Caifás, o soldado, o guarda, lhe esbofeteia na face. E ele pergunta: por que me bateste? Nós devemos responder a esta pergunta toda vez que formos inflamados por um rompante de raiva e de agressividade. Por que nós temos este rompante de raiva nessa situação? Por que nós estamos tentando esbofetear o nosso irmão? Por que nós não estamos calando a guerra e a revolta e estamos nos desdobrando nesse rompante de agressividade? Possivelmente, nós estamos com medo de algo, nós nos sentimos inseguros por algo que ainda não conseguimos lograr conquistar. E a busca de nós mesmos, através da autoconsciência, do conhecimento interior, vai nos revelar aquilo que nos falta. Talvez, no abuso de autoridade, nós estejamos nos aproveitando dessa contingência para supliciar os nossos semelhantes. Por exemplo, um pai que esbofeteia o seu filho sem nenhuma razão aparente. Provavelmente ele está se aproveitando dessa superioridade que ele tem em relação ao seu filho para infligir esse suplício. E precisamos analisar se não estamos utilizando a raiva e a agressividade como um direcionador de alguma frustração que estamos tendo. Muitas vezes o indivíduo que é frustrado, por exemplo, na sexualidade, é agressivo, ou aquele indivíduo que foi privado do amor quando ainda criança vai deslocar essa sua carência afetiva e emocional em rompantes de agressividade.
A criança que foi traumatizada na infância provavelmente vai repetir o padrão agressivo de que foi vítima, agora sendo ela o algoz de outras vítimas. É necessário assumir a responsabilidade pelos nossos atos. É necessário adentrar e mergulhar nessas nossas emoções profundas. A raiva, ela sempre será injustificável. Ela pode ser o momento necessário para dar cabo da nossa própria vida ou da vida de nossos semelhantes. Pode desconstruir afetos muito caros ao nosso coração. E o mais importante, pode nos fazer perder a oportunidade de aprender e de lograr o nosso aperfeiçoamento moral. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Jesus permitir.